Eu vejo aqui se arrefecendo o último surto midiático contra o Lula, que foram aquelas imagens mostrando e comprometendo o general-chefe do Ministério da Segurança Institucional, Gonçalves Dias. Ali quase se acumpliciando com os vândalos do 8 de janeiro. Teria sido culpa do Lula porque o general estava ali praticamente ajudando os vândalos. Então era culpa do Lula? O general não tinha nenhuma culpa? Claro que tinha culpa o general. O general, apesar da amizade que ele tinha com Lula, ele tinha também uma amizade mais forte com o exército. Mas o que eu quero dizer é que essas ondas midiáticas passam, como passou aquela última do Sérgio Moro. Se acordam, se lembram? Quando o Lula disse que aquela história do PCC querendo matar o Moro, aquilo parecia ao Lula, não é? Mais uma armação do Moro. A imprensa caiu em cima do Lula. Bastaram 3 dias para vir à tona toda a verdade. E quando a verdade vem à tona, a mídia esquece, não trata mais do assunto. E qual foi a verdade? O comprometimento de toda a turma da Lava Jato com aquela operação do PCC contra o Moro. Se recordam muito bem, ou não? Ou de qualquer maneira, vamos ver essa notícia aqui da Folha de São Paulo. Que diz essa matéria? Antessala do Lula foi arrombada no dia 8 de janeiro após vândalo ter certeza de que a cena seria registrada. Logicamente que para as redes sociais. Vídeos do circuito interno da presidência mostram um homem chutando porta. 9 militares do GSI depõe neste domingo. Ou seja, durou pouco aquela farra pró-CPI do 8 de janeiro, que o governo não queria justamente para não afastar ainda mais o governo dos militares. Que o Lula sabe que não vai governar se não tiver o respaldo, ainda que silencioso, dos militares. Por quê? Porque isso é histórico, isso é da América Latina, e até não só da América Latina, da França também. A gente vê que a crise de 1958 na França foi salva por um general, que foi o general Charles de Gaulle. E o que fazer então? Olha, o López Obrador é o maior exemplo que eu vejo nos tempos modernos, de aliança ali, ainda que tácita, entre os militares e o governo. O que fez o López Obrador? O López Obrador tinha uma política nacionalista, para arrancar o país, o México, ali na garganta dos Estados Unidos, de mais de 40 anos de neoliberalismo. O México, que era um Estado, um país libertário, estava ali preso a tal do neoliberalismo. O que fez o López Obrador? Primeiro de tudo, salvou a Pemex, que é a Petrobras dele lá, que estava até o pescoço com dívidas internacionais, havia vendido tudo. E o que fez o López Obrador? Injetou dinheiro na Pemex e mandou fazer várias obras. Uma delas, inclusive, acaba de estar pronta, que é a refinaria Duas Bocas, e que vai produzir 320 mil barris de gasolina por dia. E fez ainda o Trem Maia, rasgando praticamente o país de norte a sul, com um novo transporte ferroviário, inclusive para o turismo. Aquilo deu uma nova injeção à economia mexicana.
E foram outras as obras, também as obras sociais, de ajuda, não é, às populações pobres e engajamento dessas populações no mercado de trabalho. Bom, tudo isso não seria possível sem o auxílio dos militares. Por quê? Porque aquilo era uma obra, não é, uma obra social, econômica muito grande, e estava ali, né, bem perto dos Estados Unidos, sob a ameaça constante de sabotagem, principalmente. Tanto é que ele pegou a Marinha e já colocou a Marinha toda de prontidão ali na construção de duas bocas, porque do contrário haveria sabotagem e a obra não sairia do lugar, como a gente bem conhece, não é? Nessa construção de grandes obras. É por essas e outras razões que eu acho que o Lula não deve dar ouvidos a essas coisas de que vamos desmilitarizar o Palácio do Planalto, vamos afastar os militares porque eles não têm confiança. Não, os militares merecem confiança, sim, e o Lula sabe muito bem disso. Principalmente porque ele sabe que os militares é que vão segurá-lo no governo, porque a onda, principalmente midiática, e que vai favorecer ali, né, a oposição desbragada para sabotar assim o governo, né, em outras áreas, principalmente a área política e esta área chamada comunicacional. Eu vejo também que há uma preocupação da narrativa governista, né? Diz que a narrativa governista está apanhando muito, como aliás falou muito bem o Giannone, aquele deputado que se tornou um expert em redes sociais, a ponto de ajudar muito a campanha presidencial vitoriosa do Lula em 2022. O Giannone que me perdoe, porque a tal da narrativa vai sempre ser comprometida, não é, com essa disposição de a mídia, partindo inclusive lá de Washington, de Londres e até do Japão, todo esse mundo capitalista ser contra as políticas de independência, política externa independente. Eu tenho alguns aninhos e me lembro, não é, de como o Jânio Quadros foi obrigado a renunciar em 1961 porque realizou uma política externa independente. Então o Lula deverá conviver, não é, com essa narrativa contrária. É uma narrativa poderosa e que às vezes assusta, não é? Mesmo a gente, não é, que acompanha aqueles fatos diuturnamente. Mas a verdade sempre aparece, como está aqui revelando essa matéria da Folha de São Paulo. E a imprensa, né, que se engajou nessa campanha aí bolsonarista de reescrever a história, vai fazer o quê? Vai acabar também esquecendo e pondo uma pedra sobre aquilo e não se vai falar mais sobre o assunto. Enquanto isso, o Lula está ali governando, está visitando vários países, inclusive a Europa, né? A Europa que queriam torná-la inimiga da administração do Lula, mas não vão conseguir por causa da confiança que tem a França, eu digo a França francesa, a França institucional, no Lula, assim como Portugal, a própria Espanha, que o Lula vai visitar.